Olá, turma! Uma boa noite a todos. E aí, como é que foi o final de semana? Descansou? Hoje já trabalhou, né? Saiu correndo de casa. É assim mesmo. Mas graças a Deus estamos aqui para mais uma aula de matemática nesse curso de Cálculo 1 e esperamos que você esteja motivado devidamente a esta semana nós termos aula, resolver exercício, prestar atenção às aulas e lutar por aquele seu sonho. Lembre-se que nós estamos escalando uma montanha, tá ok? As dificuldades virão, mas vamos olhar sempre para o lado positivo. A oportunidade que você tem de estar fazendo esse curso, de estar fazendo esta disciplina, de ter o material em mãos, de ter 3 professores titulares para uma disciplina, ter professor assistente aí que está do seu lado. Parabéns a você, professor assistente, que tem dado apoio ao nosso aluno no final de semana, conversando com professores de Irunepé, de Manacapuru, de Presidente Figueiredo, Boca do Acre, devidamente, os professores à disposição dos alunos. E é assim, vamos ver sempre pelo lado positivo. Faltou energia em algum momento? Você tem aí o professor assistente, senta com ele, começa a resolver exercício, a parte teórica que foi vista, tá ok? E a aula de hoje nós queremos falar para você o seguinte: dada uma curva qualquer, vamos colocar essa curva no plano, x ou y, dada essa curva você já estudou os principais elementos que a função pode ter, que são o domínio, contradomínio, imagem, bem como devidamente o seu gráfico. Aí o passo número 2 é analisar o limite da função em cada ponto. E ali você estuda a continuidade da função, os limites laterais. E o próximo degrau foi a derivada. E dado o estudo da derivada, qual a contribuição do conceito de derivada para o estudo de uma função? Então agora, larga o lápis que você tem em mãos, presta atenção para a parte teórica que nós vamos definir dentro do estudo de máximos e mínimos de funções. Tudo bem? Então observe comigo a primeira informação. Vamos lá. Sinal de f' de x, a primeira derivada. O aluno já sabe o conceito de derivada e agora vamos analisar o sinal da derivada. Você sabe muito bem que derivada tem a ver com a função o quê? A reta tangente a uma curva. Então observe, se f' de x, a primeira derivada, ela for maior que zero para todo x pertencente a um intervalo, lembra que nós definimos sempre dentro de um intervalo. Então, dado o intervalo, vamos colocar AB, vamos analisar o comportamento da derivada. Se esta primeira derivada for maior que zero para todo x dentro desse intervalo, observe o que acontece. Continuando, vamos lá. Nós temos que essa função ela é crescente em todo o intervalo. Tudo bem? Então, se a primeira derivada ela for maior que zero, nós temos a monotonicidade, o comportamento da função. Ela será uma função crescente nesse intervalo. Continuando, vamos lá. Colocamos aí um primeiro gráfico para você. Observe que, dada a curva em amarelo, você tem ali em azul a reta tangente à curva no ponto x0. Então, significa dizer que aquela primeira derivada, se ela devidamente for maior que zero, então a função, naquele intervalo, ela será crescente. Então, nós temos esse primeiro comportamento colocado no gráfico para você, dando continuidade, bem como, devidamente, observe a informação, que se f' de x, a primeira derivada, no ponto x0, ela for maior que zero, ou seja, a tangente de alfa, né, naquele ponto, aquele ângulo que nós temos ali, for maior que zero, então ela é crescente. Dando continuidade, colocamos uma segunda situação aí para você. Observe que, dada a derivada no ponto, tá ok? Agora, com uma mudança de concavidade, observe o gráfico em amarelo, no ponto x0, nós temos que a f' devidamente de x0 ela é maior que zero. Dando continuidade, vamos lá. Próxima propriedade agora, se a f' de x, a derivada da primeira função, tudo bem? Você tem a função e você faz a derivada. Se esta derivada for menor que zero em todo elemento x no intervalo, nós temos que ela será o quê? Acompanha comigo, continuando, que ela será decrescente nesse intervalo. Graficamente, observem que nós colocamos um exemplo para você. O gráfico em amarelo da função, e aí nós temos ali o sentido da derivada, observe lá, em azul. No ponto x0, observe o ângulo destacado, o ângulo alfa. Continuando, vamos lá. Nós temos que a f' de x0, que é igual a tangente de alfa, ela é menor que zero. Então, se a primeira derivada ela for menor que zero, então nós temos que naquele trecho, naquele intervalo, a função ela será o quê? Decrescente. Tudo bem? Tem um outro comportamento para você que nós colocamos. Continuando, vamos lá.
Dando continuidade, observe esse gráfico aí que nós colocamos para você. Nós temos que a concavidade ali, né, naquele pedaço ali, a curva, a função é decrescente. Então nós temos que essa derivada aí, no caso, ela é menor que zero. Então observe, dada uma curva, nós queremos saber como é que fica o comportamento de crescimento e decrescimento da função. E quando se fala em crescimento ou decrescimento, nós estamos falando do valor de y, tá ok? Então a primeira derivada contribui. Se ela for menor que zero, significa dizer que ela é decrescente. Maior que zero, significa dizer que ela será crescente. Tudo bem? Não esqueça, eu gostaria de desenhar para você aqui, por gentileza. Observe aqui, dados os eixos coordenados, eixo x, eixo y, origem. E você tem, por exemplo, esta curva aqui, vamos chamar de f, tá ok? Então, em cada ponto, eu posso analisar. Por exemplo, nesse ponto aqui, eu posso querer saber, devidamente, nesse ponto, o que está acontecendo. Em um certo intervalo, se ela cresce ou decresce. Então, nós temos que aqui está o sentido da derivada, que é a reta tangente. Então, nós temos que, nesse momento, a primeira derivada, que nós temos a f', vamos colocar no ponto x0, sendo esse ponto aqui, tá ok? Vamos chamar de x0 aqui. Observe que, nesse momento, a derivada, ela é maior que zero. Então, nós temos que a função cresce. Observe, por exemplo, nesse outro ponto aqui, que nós vamos chamar, por exemplo, de x1, tá ok? Que se você fizer a derivada dessa função, aqui nesse momento, o que vai acontecer? Observe o sentido da derivada, tudo bem? Nós temos aqui a f' no ponto x1, tá ok? Então, observe que aqui ela é maior que zero, ela é positiva, aqui ela é menor que zero, negativo. Então, a primeira derivada dá o comportamento, dada a trajetória da curva, a questão da monotonicidade, se ela cresce ou decresce. Fisicamente, nós podemos falar aqui de velocidade. Nesse momento, dada a trajetória da curva aqui, suponha o espaço em função do tempo, nós temos que nesse ponto, no caso, a velocidade ela é positiva, aqui a velocidade é negativa. Então, observe a contribuição na matemática no nosso cotidiano. Tudo bem? Vamos continuar então na tela? Vamos lá? Continuando. Máximos e mínimos. Como é que nós podemos, então, saber quando uma função tem um máximo ou mínimo local, no caso? Tá ok? Nós temos aí pelo sinal da f' de x. O sinal da primeira derivada, você tem aí, por exemplo, o ponto de máximo, vamos considerar. E o que acontece se a função possui um ponto de máximo? Continuando, vamos lá. Observe que naquele momento a f' de x, a derivada, ela é igual a zero. Continuando, vamos lá. Nós temos que a f' de x antes, ela é maior que zero, ou seja, a função cresce, tá ok? Continuando. E depois do ponto de máximo, nós temos que a f', né, no caso, a primeira derivada, ela é menor que zero, ou seja, a função decresce. Então, quer dizer, observe nesse desenho que eu coloquei para você. Vamos ver aqui, ó. Como é que eu sei devidamente que esse ponto bem aqui, olha só a característica, que esse ponto, vamos chamá-lo aqui de ponto x2, tá ok? Vamos colocar aqui. Nós queremos saber se esse ponto aqui ele é um ponto de máximo. O que você tem? Nesse momento, se você fizer a derivada, ela vai, a reta devidamente, ó, tangente, ela é paralela ao eixo x. Então, nós temos que, nesse momento, a f' no ponto x2 que eu coloquei, ela é igual a zero. Observa aí. Agora, observe o que acontece antes. Antes nós temos, para valores antes desse ponto aqui, x2, nós temos que a primeira derivada ela é positiva. Observem aí, porque ela é crescente. Agora, depois do ponto que você tem, que é o ponto de máximo, observe que se você fizer a derivada, a função aqui está decrescendo. Então, significa dizer que essa derivada é menor que zero. Então, é uma característica do ponto de quê? De máximo. Tá ok? Dando continuidade na tela, vamos lá. Continuando. Nós temos aí, como eu coloquei para você, que a f', no caso, depois do ponto de máximo, ela é menor que zero e a função é decrescente. Continuando, vamos lá. Se for o ponto de mínimo, o que vai acontecer? A derivada no ponto ela é igual a zero, continuando, vamos lá. Dando continuidade. Antes do ponto de mínimo, nós temos que a primeira derivada é menor que zero, ou seja, a função é decrescente, continuando. Dando continuidade, vamos lá. E depois do ponto de mínimo, nós temos que a primeira derivada é maior que zero e a função cresce. Novamente, eu gostaria de trazer você aqui nesse gráfico que eu coloquei no quadro, tá ok?
Então aqui no quadro, vamos pegar, por exemplo, esse ponto aqui. E nós queremos saber por que ele é um ponto de mínimo. Observe aí, ponto de mínimo local. Vamos chamar esse ponto aqui, vamos chamar a abscissa dele de valor x3. Observe, por gentileza, nesse momento, deixa eu fazer um pouquinho maior, x3, tá ok? Observe nesse momento que aqui, se você tirar a derivada nesse ponto da curva, nós temos que a reta será o quê? Tangente, tá ok? E nós temos que, aqui nesse momento, a f' no x3, ela vai dar zero. Por que dá zero? Porque ela é uma função constante. Observe aí. Antes, o que vai acontecer desse ponto aqui, que nós vamos chamar de mínimo, onde a função tem um menor valor? Nós temos que antes, observem que a primeira derivada, ela está dando o quê? Positiva ou negativa? A reta é decrescente, então quer dizer que a derivada é menor que zero. Depois do ponto de mínimo, o que acontece nesse momento? Se você pegar, por exemplo, esse ponto aqui, se você fizer a primeira derivada, significa dizer, observem aí, que essa derivada nesse ponto aqui, ela está sendo o quê? Se a função é crescente, ela é maior que zero. Então, antes, a derivada é menor que zero, a primeira derivada, e depois a segunda derivada é maior que zero. Tudo bem? Então, esse é o comportamento em torno do ponto de quê? De mínimo, tá bom? Então, você pode ter o ponto de mínimo ou pode ter o ponto de quê? De máximo, tá ok? Observe atentamente que a derivada nesse momento ela é igual a quanto? Igual a zero, tá ok? Vamos continuar? Continuando então na tela, vamos lá. Nós temos agora aí para você o sinal da segunda derivada. Você está lembrado que a segunda derivada, ela vai contribuir fisicamente para a aceleração. Já na matemática, a contribuição dela é com relação à reta o quê? Perpendicular à curva naquele momento. Você tem a reta tangente e tem a reta normal à curva, tá ok? E a contribuição dessa segunda derivada é muito importante. Observe o que eu coloquei para você. Vamos lá. Sinal de f2'. Se a f' de x0 ela for igual a zero, tudo bem? A primeira derivada, você é igual a zero. E a segunda derivada for maior que zero, o que acontece? Continuando. Nós temos que x0, no caso, ele é ponto de mínimo da função. Tá ok? Observe bem essa característica. São regras que nós estamos colocando para você da contribuição de dada uma curva, para que serve a primeira derivada e a segunda derivada. Tá ok? Vamos continuar? Continuando, vamos lá. Observe aí atentamente, nós colocamos uma curva para você. A primeira derivada, o que foi que nós fizemos? Ela sendo igual a zero, então significa dizer que essa reta T em azul, ela é paralela ao eixo x. Se você fizer a segunda derivada, o que acontece? Se ela for maior que zero, significa dizer que a concavidade, observa, a segunda derivada fala da concavidade, ela possui concavidade voltada para cima. E aí, nesse momento, você tem ponto de quê? De mínimo. Continuando, vamos lá, dando continuidade. Se a primeira derivada for zero e a segunda derivada for menor que zero, o que nós vamos ter? Dando continuidade. Vamos lá. Nós temos que x0 é ponto de máximo. Por quê? Nesse caso, a segunda derivada está dando a concavidade devidamente daquela curva. Observe atentamente aqui, por exemplo, nesse gráfico que nós temos, que eu coloquei para você aqui. Observe que nesse momento aqui, esse ponto, na direção do x2, ele é um ponto de máximo. Observe que a concavidade ela é voltada para baixo, então significa dizer que a segunda derivada é menor que zero. Já nesse ponto aqui, o que acontece? Nós temos que ele é ponto de mínimo. E se ele é ponto de mínimo, o que acontece aqui? A primeira derivada é igual a zero e a segunda derivada vai dizer para onde está a concavidade. Isso, na física, tem tudo a ver com a aceleração, de você saber se o movimento é retardado, se o movimento é acelerado, tá ok? Então, observe a contribuição na matemática no estudo de movimento de partículas, de móveis, de corpos, tudo bem? Na física. Legal? Continuando, vamos lá, continuando na tela. Nós temos que x0, então, ele é ponto de máximo da função. Continuando, é como eu falei para você. Nós temos que a concavidade, naquele caso ali, por exemplo, ela é voltada para baixo. Observe que a reta T em azul, né, ali nós temos ali o sentido, né, a direção da primeira derivada, e a segunda derivada vai dar a concavidade. Dada a curva y igual a f de x em amarelo, nós temos que a segunda derivada é menor que zero. Tudo bem? Continuando, vamos lá. Bem, temos uma aplicação para você. Dada essa aplicação, eu gostaria que você parasse de copiar e prestasse atenção. Tudo bem? Observe o que diz esta aplicação. Deixa eu ler para você. Identificar os pontos críticos da função f de x igual a x à sexta menos 6x ao quadrado mais 4 para todo x pertencente aos reais.
eu quero que você observe, por favor, o trecho desse vídeo que eu coloquei para você. Vamos lá. Alô, Carla, não desliga. Robert, sabe o que eu estou olhando agora? Observe então aí, nós colocamos um trecho de um vídeo para você, né, um satélite em órbita da Terra, colocando para você o seguinte, ó, qual o objetivo do trecho desse vídeo, né? Tudo tem que ter objetivo. Quando você vê o satélite ali na órbita da Terra, quando se coloca um satélite em órbita, você tem que entender que, dada a Terra, você tem a crosta terrestre. Então você precisa saber quais os pontos de mínimo e máximo. Então, dado o rastreamento, aquele satélite, os chips que são colocados na área de programação, na área de informática, você tem a presença dos algoritmos que você vai ver futuramente nesse curso, onde a estrutura ali trabalha com a parte de derivadas. Por quê? Eu quero saber qual é devidamente a curvatura mínima e máxima na posição do satélite em torno da Terra. Tá ok? Então, observe a contribuição da derivada para o nosso cotidiano. Tudo bem? Vamos continuar então. Observe aí. Eu repeti a função para você, f de x, que é x à sexta menos 6x ao quadrado mais 4. Então, considere, por exemplo, aí, que você tem uma partícula, tá ok? Que se movimenta segundo a trajetória dada por essa curva, por essa função. E aí nós queremos saber qual é o comportamento, os pontos de mínimos e máximos locais que ela possui. Vamos então estudar? Preste atenção com bastante calma que nós vamos fazer. Vamos lá. Fizemos a primeira derivada. Como ela é uma função polinomial, tem que lembrar da derivada de um polinômio, que envolve ali a regra da potência. Nós temos derivada de x à sexta é 6x à quinta. Derivada de menos 6x ao quadrado é menos 2x. E derivada de mais 4, que é uma constante, é zero. Agora, feita a primeira derivada, nós vamos igualar a zero para saber quais são as raízes dessa primeira derivada. Tudo bem? Vamos lá então, continuando. Nós temos aí a segunda derivada que nós vamos fazer para você, devido à concavidade que nós queremos saber. Então, dá 30x à quarta menos 12. Dando continuidade, a f' de x igualando a zero a primeira derivada. 6x à quinta menos 12x igual a zero. Igualando-se a zero, vamos lá, dando continuidade, colocamos 6x em evidência, matemática básica aí, olha só a parte de fatoração. Entre parênteses, você tem x à quarta menos 2 igual a zero. Continuando, o que nós vamos obter? Então, um valor de x pode ser igual a zero, ou o valor de x pode ser mais ou menos raiz quarta de 2. Nessa tela mesmo aí, eu queria que você entendesse o seguinte. Quando, dada uma curva, você faz a primeira derivada e iguala a zero, você quer conhecer quais são os pontos de mínimo e máximo. Então, nós temos 3 pontos. Temos o x igual a zero e x igual a mais ou menos raiz quarta de 2. Queremos saber qual é a função destes pontos, devidamente, na função. Tudo bem? Então, nós temos, dada a curva, vamos agora em x igual a zero e x igual a mais ou menos raiz quarta de 2 e analisar o que acontece nesses pontos. Tanto saber se é ponto de máximo ou ponto de mínimo, bem como a concavidade destas funções. Tudo bem? Vamos continuar? Continuando, vamos lá. Isso. Para x igual a zero, eu voltei ali e coloquei para você a f duas linhas de x, que é 30x à quarta menos 12. Para x igual a zero, se você substituir o x igual a zero, então esta segunda derivada ela dá menor que zero. Se ela dá menor que zero, significa dizer que a concavidade é voltada para baixo. E quando a concavidade é voltada para baixo, você tem ponto de quê? Fala para o teacher. Ponto de máximo. Não esqueça desse detalhe. Dando continuidade, vamos lá. Nós temos que x igual a zero é ponto de máximo local, naquele momento em que o x é igual a zero. Tudo bem? Dando continuidade, vamos lá? Se o x for igual a raiz quarta de 2, a f